É com grande satisfação que damos as boas-vindas ao nosso convidado, Igor José do Carmo Coimbra. Natural de Belém, Pará, e criado em Carapajó, no município de Cametá, Igor Coimbra é graduado em licenciatura em Física pela Universidade Federal do Pará. Também concluiu o mestrado em Engenharia Química pela mesma instituição e atualmente é doutorando no programa de pós-graduação em Engenharia de Recursos Naturais da Amazônia, Proderma, do Instituto de Tecnologia da Universidade Federal do Pará. Além de sua formação acadêmica, atua como técnico de laboratório em física no Instituto de Ciências Exatas e Naturais, ICEM-UFPA, onde desenvolve atividades de ensino, pesquisa, extensão e divulgação científica. Ao longo de sua trajetória, tem participado de importantes projetos institucionais, como o FISA Escola, SICTA, Lapdemon, Museu Interativo da Física e Nastro, contribuindo para a popularização da ciência e para a formação de estudantes em diferentes níveis. Sua atuação na área de astronomia merece destaque. Em 2016 e 2018, participou do projeto Astronomia Belém e, desde 2016, integra o Núcleo de Astronomia da UFPA, promovendo atividades de observação do céu e divulgação científica para a comunidade. Em 2023, coordenou ações de observação do eclipse anular do Sol durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, levando essa experiência a escolas do município de São Félix do Xingu, no Pará. Com experiência em ensino, experimentação e divulgação científica, Igor Coimbra dedica sua carreira à aproximação entre a universidade e a sociedade, tornando a ciência mais acessível e despertando o interesse de jovens e adultos pelo conhecimento científico. Recebamos, portanto, com grande satisfação, Igor José do Carmo Coimbra. Seja muito bem-vindo ao Ciência com o Grupo Mário Schemberg. Igor, por favor, pode começar a sua apresentação. Boa tarde. Bom, muito obrigado aí pela apresentação e pelo convite, né? Para mim é um prazer sempre falar de divulgação científica e mais ainda do núcleo de astronomia. Eu vou compartilhar minha tela aqui para começar, né, a apresentação. Todos estão vendo a tela? Sim. É. Bom, como o Dylan aí me apresentou, né, eu sou Igor Coimbra. Atualmente eu atuo como técnico em laboratório aqui na Universidade Federal do Pará. E desde 2016 eu sou coordenador de extensão do núcleo de astronomia da UFPA. E dentro desse sentido, né, eu vou mostrar aqui todas as atividades do Nastro em relação à extensão universitária, que é o principal foco de apresentação do Nastro, né, de atividades do Nastro, e detalhar algumas coisas sobre o nosso acervo de astronomia, de algumas atividades, dentre as quais o Dylan já citou que eu participo e também coordeno. Então, para entender, na verdade, tudo do funcionamento, né, e dos modos que a gente tem aqui do Nastro, eu vou fazer essas apresentações aqui. Primeiro Igor, licença. Tu pode minimizar a janela do Meet e clicar em ocultar, para ficar mais fácil de ver a tua bom, apresentação? Eu acho que é lá em cima. aqui, né? Isso. Tá, Obrigado, pode continuar. aparecendo. Tá. Bom, então qual é o ponto de partida, vamos dizer assim, para falar sobre o nucleoastronomia? É primeiro o que é a extensão universitária. O principal objetivo, vamos dizer assim, da extensão universitária é aproximar a universidade da sociedade ao redor dela. Então, a extensão universitária leva o que a UFPA faz, né, aqui no nosso caso, para o conhecimento da comunidade, que, como a gente sabe, é o que sustenta, vamos dizer assim, as atividades universitárias. Como o foco aqui é a astronomia em especial, o Nastro ele é abrigado no CICTA, né, que é o Centro Interativo de Ciência e Tecnologia da Amazônia. Então, este prédio aqui, onde funciona o Nastro, ele abriga também outros projetos.
Então, por isso é um centro interativo de ciência e tecnologia. Aqui, né, eu mostro com mais detalhes, vamos dizer assim, como é a fachada do nosso prédio. Então, aqui nesse prédio de 2 andares, a gente tem quatro portas de extensão, que na verdade são quatro focos de como a gente atua como extensão universitária, e um dos focos é a astronomia e astronáutica, que é o núcleo de astronomia que a gente vai detalhar daqui para frente. Aqui um breve histórico do Nastro. O Nastro, ele surge do interesse de alguns alunos do curso de física. Eles tinham interesse em astronomia. Então, como eles eram alunos membros do laboratório de demonstrações, que é um outro projeto que é voltado para demonstrações de física, né, daqueles conteúdos físicos que a gente aprende nas físicas básicas durante a graduação, né, física 1, 2, 3 e 4. A partir desse interesse, eles se interessaram em construir experimentos demonstrativos, e como alguns desses alunos tinham uma aptidão melhor e um interesse melhor para astronomia, eles então criam o clube de astronomia, que era inicialmente chamado NAST. Isso lá no ano de 2004. Aí, em 2007, esse clube de astronomia foi transformado no núcleo de astronomia como a gente conhece hoje, e na época era de maneira, vamos dizer assim, mais improvisada, né? A gente funcionava numa sala emprestada de outro curso, né, que era ali do Instituto de Geociências. Então a gente abrigou ali, e hoje a gente está, né, depois de muito trabalho, né, e um sonho realizado, vamos dizer assim, de ter um prédio exclusivo para extensão, onde o Nastro está abrigado e funcionando hoje em dia. Então, quais são as atividades que o Nastro oferece à sociedade, né, como extensão universitária e como divulgação científica? A gente faz aulas, observações astronômicas e apresentação de experimentos em escolas, que é o principal foco, que é o nosso maior, vamos dizer assim, público que a gente atende, são escolas, mas também depois eu vou mostrar que a gente faz apresentações externas para o público em geral. E aqui nessa imagem a gente vê duas atividades é, do NASF, que no caso são, a gente recebe escolas aqui no núcleo, né, de astronomia. Então a gente tem aqui essa apresentação para a escola João Ludovico, lá em Limoeiro do Ajuru. Essa apresentação a gente recebeu os alunos no dia 17 de dezembro, né, agora no final do ano passado. Então a gente recebe muitas turmas do interior do Pará também. E aqui também a gente tem uma observação em Concórdia do Pará. Então aqui já foi o Nastro que foi na escola, né? Então essa escola João Ludovico, por exemplo, que é a escola à esquerda, eu já estive nela apresentando palestras e também já levamos experimentos. Eles são lá do número do Ajuru. Então, para se chegar, por exemplo, lá em número do Ajuru, não sei quem daqui da audiência já teve, né, a oportunidade de estar nesse município. É um município muito bonito, né? Só que como o nosso estado ele tem, na verdade, proporções quase que continentais, vamos dizer assim, porque é um estado muito grande. Para a gente chegar em Limoeiro do Ajuru, a gente saiu daqui, né, com o apoio da universidade, né, que cedeu o ônibus. A gente tem que passar primeiro por Cametá, aí já tem que passar uma balsa, né, de 1 hora e meia, mais ou menos, para Cametá, e de Cametá a gente vai para Limoeiro, numa estrada de terra, que ela só fica minimamente, vamos dizer assim, transitável no verão. Então, a gente esteve nessa escola, eu estive nessa escola, né? Eu apresentei a palestra lá que eu tenho, que é a origem do sistema solar. Então, foi também uma atividade muito gratificante para mim. Era uma atividade relativa à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que foi até um projeto também que eu aprovei, né, para ter esses recursos para poder estar fazendo esse tipo de divulgação, né, e tanto de extensão universitária como de divulgação científica também.
Aqui a gente tem atividades externas. Como o Dylan me apresentou, né, e falou de uma atividade que eu fiz em São Félix do Xingu, esse foi um outro projeto que também a gente aprovou no CNPq, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e eu estive presente, como o enfoque da apresentação foi nas escolas, né, a gente passou uma semana em São Félix do Xingu, e eu fiz a apresentação em várias escolas, mas a nossa primeira atividade foi numa aldeia indígena. E como eu disse que o nosso estado tem proporções continentais, vamos dizer assim, o município de São Félix do Xingu, ele é apenas 10 mil metros quadrados menor que o país Portugal. Então é um município bem distante, foi um desafio bem grande para a gente chegar, né, lá. São 26 horas de viagem de ônibus. Aí como eu aprovei, né, esse projeto da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, foi com esses recursos que a gente foi para lá. E chegando lá também a gente teve apoio da prefeitura local, da SEMEC local, que arcou com o nosso trajeto da sede do município até o aldeia indígena Tepe-Diati, que é essa aí. E foi, eu acho que da minha experiência, na verdade eu tenho certeza que da minha experiência em divulgação científica e de vida mesmo, foi a melhor experiência que eu já tive, porque nessa aldeia indígena a gente levou esse telescópio para mostrar o eclipse anular do Sol, que foi em 2023, né, em outubro de 2023. E nessa aldeia indígena, ela é a aldeia indígena mais próxima da sede do município, e mesmo sendo mais próxima, ela fica a 3 horas e meia de carro, e só chega em veículo 4x4. Então, a SEMEC local nos deu à disposição esse veículo, o professor, né, que é o secretário de Educação Indígena também esteve com a gente, o professor Rosinaldo, e eu e o bolsista Anderson, que é o que aparece nessa foto à direita, abaixo aí, a gente esteve nessa aldeia indígena. Então foi uma experiência bem interessante, porque a divulgação científica, além da gente levar esse conhecimento, a gente também aprende muito, é uma troca de experiência com outras culturas, com outros povos, e por isso que essa foi a experiência mais impactante que eu tive como coordenador de extensão do Núcleo Astronomia, mas também como cidadão brasileiro, vamos dizer assim, de realmente, aí eu tive um impacto de onde a atividade acadêmica, a atividade de divulgação científica, a extensão universitária pode levar a gente. Então, nessa aldeia, ela tem aproximadamente 115 pessoas e só 3 falavam português. E a gente pôde ali fazer as explicações, né, do porquê ocorre o eclipse, quais são os tipos de eclipse. E também eu pude perguntar, né, e trocar atividades com ele, trocar conhecimentos com ele sobre como eles percebem eh, esses fenômenos, né? Como que eles chamam o Sol, o que que eles acham do Sol. E bem do lado aí da aldeia, tem também a escola deles, né? E a gente foi até onde a gente ficou alojado, e eu perguntei lá ao professor, que ele era um dos que falavam português, né? Eu pude trocar bastante conhecimentos com ele, e por ele ser um dos professores que falam as duas línguas, né? Ele, ele pôde fazer esse meio de campo, vamos dizer assim. Agora a gente está no período de Copa do Mundo, né? A gente pode fazer esse paralelo aí do, com, com essa analogia. Então, uma coisa que me chamou a atenção quando eu estive lá na escola indígena era que tinha um trabalho de biologia que o professor pediu para os alunos montarem a sua árvore genealógica. Aquela coisa que a gente aprende ali no final do ensino fundamental, começo do ensino médio. Então, a representação que eles fizeram, eu percebi que nas árvores genealógicas eles tinham muitos irmãos. Eu perguntei para o pro professor por que, né, que era representado dessa forma. Aí ele disse que todos os filhos das mesmas irmãs, né, as irmãs mulheres, são considerados irmãos. Então, a representação dele da própria biologia, de como a biologia representa uma família, isso também mudou.
Então foi, na verdade mudou não, foi adaptado, né, ao contexto deles. Eu achei bem interessante e o que demonstra também sobre essa troca, né, o que a divulgação científica pode trazer para a gente como conhecimento, além, claro, da gente passar esse conhecimento e divulgar a ciência, em especial a astronomia, para as pessoas. Aqui um exemplo, vamos dizer assim, uma experiência mais pessoal. Essa foto para mim é muito importante porque foi eu que fiz e foi o primeiro evento como técnico em laboratório que eu estive com o público em geral. Esse evento era o trânsito do planeta Mercúrio sobre o disco solar. Essa foto é de 2015. Aí a gente pode ver lá ali o mercado do ver-o-peso atrás, né? Esse evento foi muito importante também para a minha carreira profissional, por ser o primeiro, e também pelo público que a gente atendeu, que foi muito grande, superior a 1.000 pessoas. E também isso é uma outra vertente da divulgação científica que eu queria destacar. Sempre que a gente vê alguns problemas sobre a educação no Brasil, dizem que o brasileiro não gosta de ciência ou de alguma coisa assim. Mas só que trabalhando com divulgação científica, a gente percebe que sempre que a gente chama o público a participar dessas atividades, sempre que a gente chama a sociedade atende e vai para esses eventos. Então, eu acredito que não é o brasileiro que não gosta de ciência, é a ciência que não é oferecida com frequência para o brasileiro consumir. Então, a gente levar nessas atividades, a gente já atendeu vários alunos de graduação que disse que se interessou pelo curso depois de uma atividade dessa que a gente foi, seja do NAST, seja dos outros projetos que a gente tem aqui. Então, esse evento para mim foi muito importante. Uma das coisas assim que me marcaram foi de um feirante do Ver o Peso, que veio perguntar para mim. Ele, tipo, uma pergunta bem simples, mas que a gente pode extrair muita coisa, né? Então, ele chegou para mim e perguntou o que é o Sol, se o Sol era um planeta. Eu falei, não, o Sol é uma estrela. Aí ele perguntou por que que ele não é uma estrela igual a que ele vê à noite. Aí eu dei a noção de proximidade, por que que a gente não pode olhar diretamente, ela quase cega a gente, né? Porque ela é muito próximo. Aí a gente usa alguns exemplos que pode ser mais de fácil compreensão. Então é por isso que o NASH também é uma iniciação à docência, né? Porque o aluno também ele vai aprendendo a como ensinar para os diferentes públicos que ele vai atender. Então, eu tive ali uma oportunidade também nessa troca de conhecimento e experiência com o público, de ter um novo jeito de ensinar astronomia. Então, eu expliquei para ele, por exemplo, se ele está numa estrada à noite, que está escuro, o, o próprio farol de uma moto pode cegar ele e é bem parecido com o que a gente faz ao observar o Sol. Então, pude fazer esses paralelos. Então, indo mais para a questão de experimentos, né, que compõem o acervo do NAST, esses experimentos são um exemplo, porque o nosso acervo é muito maior, então não daria para mostrar, vamos dizer assim, tudo que o Nastro oferece como experimento, mas aqui a gente tem alguns exemplos, e no final também eu deixo, na verdade, o site do Nastro, que a gente tem a lista com todos os experimentos que a gente tem aqui, estão no site do Nastro. Então, aqui eu dividi, para tornar mais fácil, assim, vamos dizer, como que nós trabalhamos, ou como que nós organizamos os nossos experimentos. Aqui a gente tem experimentos de baixo custo. Então, aqui à esquerda a gente tem uma tabela que representa as fases da Lua ao longo do mês, né? Aqui a gente tem um periscópio, e aqui a gente apresenta aquelas relações de solstício, equinócios e estações do ano. Então, são todos experimentos de baixo custo. E a gente pode relacionar até ao que eu disse ontem, ao que eu disse antes, das formas de ensinar, que a gente vai adaptando. Então, a gente sabe que, infelizmente, na educação brasileira, a maioria das escolas, ou até nas escolas mais distantes, eles não dispõem de um laboratório. As escolas que têm laboratório,
normalmente aquele laboratório interdisciplinar, que não é um espaço grande e ainda tem que abarcar todas as matérias possíveis. Então, nessa falta de laboratório, a gente também pega os nossos bolsistas e colaboradores e faz eles adquirirem essa habilidade de construir experimentos de baixo custo. Então, a gente tem ali com materiais baratos ou até mesmo materiais recicláveis, né? A gente pode abordar vários assuntos e fazer um experimento para tornar mais fácil o aprendizado, né, dos alunos que eles terão no futuro e também como nós usamos esses experimentos aqui no nosso espaço, a gente apresenta também para as turmas que a gente recebe aqui. Então, como está descrito aí, né, são equipamentos que basicamente em todo lugar a gente pode encontrar, desde de supermercados, mercearias, o futuro docente, né, o futuro professor vai ter condições de reproduzir. E aqui também os próprios alunos, às vezes, eles propõem a construção de experimentos com alguma coisa que eles estão estudando, que eles viram, às vezes até que um visitante, é, como dizer, ele sugestiona para ele, ele acaba tendo ideias e construindo. E também a gente tem os experimentos industrializados, né? Que como é basicamente autoexplicativo, então são experimentos que a gente adquire comprando mesmo pelas mais diversas fontes de recursos. A maioria que a gente consegue é via CNPq, né, que tem editais específicos de apoio a laboratórios, então a gente consegue fazer essas compras. Então, esses experimentos industrializados, esses três, eu coloquei aí porque são os que mais a gente leva para atividades externas. Então, e são também os que a gente tem aqui no nosso acervo, são os que mais atraem a atenção dos alunos e do visitante em geral. Então, a gente tem a bacia de Kepler, que é utilizada para a primeira e terceira lei de Kepler, e os sistemas Sol, Terra, Lua e o mini sistema solar. Então, a gente faz esses conteúdos relacionados a esses temas, fica mais fácil a compreensão quando eles têm acesso diante mesmo dos seus próprios olhos e às vezes podendo até tocar, como é o caso da bacia de Kepler. Aqui a gente tem o nosso acervo de telescópios, então a gente tem vários tipos de telescópio e também as formas de a gente ver, vamos dizer assim, o céu através de cada um deles. Então, quando a gente tem tempo, ou quando é uma turma de nível superior, né, que a gente está recebendo, a gente pode explicar até como funciona cada um deles. A gente tem aqui, ó, no canto esquerdo, vou passar o mouse em cima, esse telescópio é o coronado, ele é específico para ver o Sol. Então, ele já é adaptado para ver o Sol, mas os outros também a gente usa para fazer observação solar, como até eu mostrei lá na foto da aldeia indígena, a gente tem filtros apropriados para que se possa ver com os outros telescópios o Sol também, porque nem sempre a gente dá para ver com o coronado, ou às vezes a gente está fazendo atividades em duas instituições, né, diferentes, então às vezes o, vai um telescópio para uma e na outra a gente tem que fazer essa adaptação. Aqui são aquisições recentes que a gente tem, que são os telescópios motorizados, né, que a gente usa para astrofotografia, que também é um modo de divulgação científica que a gente adaptou no contexto da pandemia, porque na pandemia a gente não podia receber, né, o público aqui, então a gente teve que fazer adaptações para trabalhar tanto no modo remoto, como também de redes sociais que foram impulsionadas nesse período, né? Então, a astrofotografia também ajuda nesse sentido. E ali a gente tem também um telescópio de projeção, para que a gente pode ver, né, aqui na parte da base, fica projetado aqui o Sol, a gente pode observar sem o público olhar
diretamente ao Sol, mas ele cumpre uma função importante que é várias pessoas podem observar ao mesmo tempo, né, quando é a projeção. Às vezes a gente tem públicos muito grandes e não dá para ir um por um, né, observando ali quando só tem esse tipo de telescópio disponível. Então, aqui no telescópio de projeção, várias pessoas podem observar e também tem uma imagem ampliada, fica também bem interessante de ser observado dessa forma. Aqui, todas essas atividades, seja as atividades internas quanto externas, elas estão no site do Microastronomia. E as astrofotografias também. A gente já criou uma página específica para astrofotografia. Então, aqui já estão até separadas do que a gente está observando, se são aglomerados, se são cometas, se são estrelas. Já está tudo dividido. E também a gente, passando aqui para o próximo slide, a gente tem também todo o equipamento e o horário que a astrofotografia foi feita, né, foi realizada. Porque até quando a gente começou, a gente tinha um pouco de dificuldade para encontrar os métodos, né, como são feitas essas astrofotografias, então agora a gente já tem um certo domínio sobre isso, então já dá para a gente compartilhar também como isso é feito. Então são fotos que têm um impacto muito grande, principalmente nas redes sociais. Muita gente, né, nem acredita que aqui na Amazônia, no nosso estado, fotos nesse sentido eram possíveis de serem feitas, né? Então aqui a gente faz toda essa divulgação e que também é uma atividade recente, mas que já apresenta resultados bem positivos para a astronomia. Por exemplo, a nebulosa da Cobra, que a gente fez agora, mês passado, ela, ela foi até escolhida a imagem da semana da Agência Espacial Brasileira, né? Então, essa foto aqui à esquerda, ela já teve grande destaque, muito, e como outras atividades nossas, né? Vira notícia até na mídia e na imprensa local. Então, aqui a gente tem até os dados da foto, como foram feitas, e também aqui um dos, um dos bolsistas que participou da atividade, que é esse que está na foto aí é o Eric, e o equipamento que foi utilizado para fazer esse registro. É claro que a gente preza muito também pela segurança dos alunos, essas atividades elas são bem planejadas, né? A gente tem que ver se o céu estará limpo na noite, e mesmo assim não é uma garantia, né? A gente sabe que as condições climáticas ela mudam muito facilmente, muito rápido. Então, às vezes à tarde, tá aquele sol, a gente se prepara para fazer a fotografia e do nada o tempo fecha e impossibilitando. Então, para fazer um registro desse, às vezes são dias tentando. Então, até para prezar pela segurança dos alunos, a gente faz uma solicitação à segurança do campus para a ronda tática poder estar passando, né, os vigilantes. E quando necessário também, que eu acredito até que foi o caso dessa foto, a gente pede para que alguns refletores sejam desligados, né? Porque isso acaba atrapalhando todas essas astrofotografias. Aqui a gente tem as fotos da Lua, né? Não só do fotografia de céu profundo, também a gente faz os objetos aqui mais próximos, e no nosso caso, né, a Lua a gente vê até aí onde os locais das missões espaciais, também com todos os dados que a gente deixa disponível. E maiores informações sobre o Nastro podem ser encontradas principalmente no site e no Instagram. A gente tem também um canal no YouTube que, que pode ver com mais afinco, vamos dizer assim, as atividades. Por exemplo, a minha visita lá em São Félix do Xingu, a gente tem um vídeo específico para aquela visita, então, onde eu falo com o professor de educação indígena
né, o secretário de Educação Indígena, onde é mostrada também as atividades na escola. Todas essas atividades que eu mostrei têm vídeos relacionados a elas lá, tanto nas redes sociais quanto no canal no YouTube. E no site também já direciona também para todas essas publicações. Então, eu agradeço bastante o convite e basicamente se foi uma breve, vamos dizer assim, apresentação sobre nucleoastronomia e caso tenha alguma pergunta, eu posso com o maior prazer esclarecer e contar mais alguma atividade ou se tem alguma experiência que vocês queiram saber com mais detalhes também, fiquem à vontade. Muito obrigado, Igor, pelo excelente seminário. Vamos agradecer o Igor com palmas virtuais aqui do Meet. Bom, alguém tem alguma pergunta para o Igor? Professor Manuel. Boa tarde, Igor. Boa tarde. Eu tenho duas questões, né? Uma delas é a respeito se vocês têm, já no projeto atual, se vocês têm aplicações para inclusão de alunos nas escolas, por exemplo, deficientes visuais e deficientes auditivos. Essa é uma das questões. E a outra é o custo médio desses telescópios. Tu podes falar para os alunos? Sim. É, bom, obrigado pela pergunta, professor. A gente tinha, há uns 4 anos atrás, mais ou menos, uma colaboradora que ela era do curso de letras. E é uma coisa muito, uma peculiaridade, vamos dizer assim, do Nastro, é que a gente recebe alunos de vários cursos. E a gente tinha uma aluna de letras, outra de ciências naturais. E elas construíram um modelo de representação do Sol que ele era tátil. Ele é, na verdade, o que a gente tem aqui. Então, cada região do Sol, ela fez ali em braille uma legenda e tudo. Então, o deficiente visual, ele podia, ele pode, na verdade, ter um experimento adaptado para ele entender as camadas ali do Sol, o núcleo e as regiões mais externas. Então, só que um dos nossos problemas, vamos dizer assim, e isso é uma coisa da universidade, é que nem criar um filho, né? A gente cria o filho para o mundo. Então, quando o aluno ele entra aqui cru, a gente treina ele, ele vai adquirindo experiência, só que quando ele está pronto e é a consequência, né? Ele acaba saindo, a gente tem que fazer assim, tudo de novo. Então, essa aluna foi nossa colaboradora. A gente tem também, aos sábados, a gente fornece uma aula preparatória às Olimpíadas Brasileiras de Astronomia e Astronáutica. E esses alunos que a gente recebe lá, alguns deles também precisam de atendimento mais especializado. E como eu comentei na palestra, como a gente funcionando como uma iniciação à docência, eles acabam adquirindo essa experiência. Então, eu sempre dou essa dica para eles, ou de falar com alunos anteriores, ou mostrar como os nossos bolsistas anteriores trabalharam quando tiveram essas mesmas, ou tiveram coisas parecidas a serem solucionadas. Em relação ao custo médio de equipamentos, eu acho que só o professor Crispino, que é o coordenador geral, pode falar valores mais certos, vamos dizer assim. Eu participei de aquisição de experimentos, mas há muito tempo atrás. E recentemente também, por exemplo, aquele telescópio de projeção que eu mostrei o vídeo, a gente recebeu de uma doação. Então, uma empresa de navegação que doou para a gente. Esses experimentos mais recentes que a gente tem, inclusive, são dessa empresa que a gente recebeu a doação. Já da astrofotografia, o professor tem um projeto aprovado especificamente para isso no CNPq,
mas de fato, infelizmente, vou ter que ficar devendo porque é só ele que fez essa aquisição aí, eu não sei precisar. Mas, enfim, se tratando de, de telescópio motorizado, a gente sabe que o custo não é também tão trivial, vamos dizer assim, são, são custos um pouco elevados comparados aos outros telescópios que a gente tem. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta rápida, Igor. Tu falaste da experiência visitando a aldeia indígena em São Félix do Xingu, que foi uma experiência muito legal para ti. Fiquei curioso, tu poderia falar um pouco mais sobre, por exemplo, como que as pessoas lá reagiram, as dúvidas que elas tinham, como que elas reagiram ao telescópio, o que elas estavam vendo no telescópio, como é que foi a relação delas com essas informações? Sim, sim, posso falar. Bom, quando a gente colocou o telescópio lá no meio da aldeia, né? A gente pode até ver pelas fotos, aí eu vou dar também uma noção mais geográfica, vamos dizer assim. A aldeia indígena, ela é como se fosse um círculo, né? Essas casas aqui atrás, elas formam como se fosse um semicírculo, e essa área coberta aqui é como se fosse uma sala de reuniões deles. Vocês podem ver até aqui na imagem de baixo, como eles estão sentados lá, alguns membros, aquele que está no meio ali é o professor Beppe Gogoti, e quando a gente começou ali a colocar os telescópios, eles inicialmente não sabiam o que era, né? E quando a gente botou eles para observar, mesmo apontando para o sol, eles não sabiam direito o que era, né? O que é que a gente está vendo? Aí o professor explicava para eles, né? Que era o sol. E uma outra coisa que me marcou bastante, que eu acabei pulando, eles são uma aldeia caiapó. E enquanto eu conversava com o professor, ele me explicou que, embora eles sejam conhecidos como caiapó, caiapó era como eles chamavam os outros. Só que quando eles perguntavam para ele quem eles eram, eles respondiam caiapó, eles estavam devolvendo, na verdade, uma pergunta, ou chamando os outros de caiapó, aí entenderam que eles eram caiapó. Mas, na verdade, eles se chamam Mebengocré, ou alguma coisa assim, que eu não sei também falar muito, não vai sair igual, né, como eles falam. Então, foi uma coisa que eu aprendi também, né, com eles e que eu achei bastante interessante. Tipo, Caiapora, como eles chamavam as pessoas, e as pessoas entenderam que eles eram caiapós, e não o contrário. Aí uma outra coisa também que para a gente, quando a gente não entende muito bem ou está em contato com um povo novo, né, que a gente não conhece, que é desconhecido para a gente quer muito que tenha significado. Então, essas pinturas, por exemplo, de genipapo aqui, que a gente tem no braço, eu cheguei a perguntar qual era o significado, aí eles falaram, não, a gente só acha bonito mesmo e pinta. A gente não tem um significado, vamos dizer assim, que a gente teria que seja mais profundo. É, seria um paralelo com a maquiagem, né, que a gente faz. Então, para eles ficam bonitos, eles acham bonito ter a pele pintada e eles pintam. E essa foi a explicação que eles me deram lá. Então, foi uma experiência muito enriquecedora para mim. No próprio caminho, né, de saindo da sede para chegar lá na aldeia indígena, é um caminho de 2 horas e meia. Então, mesmo a gente estando na mesma região, são paisagens completamente diferentes do que eu estava habituado. Uma outra coisa também, né, que eu já conhecia, vamos dizer assim, em teoria, mas pude ver na prática, é como eu cresci em Cametá, né, eu passei minha criança, minha fase de criança e de adolescente ali
inteira em Cametá. A gente tem essa percepção, que é a mesma aqui de Belém, que a maré ela cresce e decresce, né, no mesmo dia. Então, se a maré aqui está baixa de manhã, à noite, você vai ver a maré cheia. E lá em São Félix do Xingu, né, que eles têm o rio Xingu passando por lá, não é assim. Eles têm, na verdade, 6 meses de seca e 6 meses de cheia. Então, a gente não tem também. Foi uma coisa que eu pude ver de perto. E conversando com uma das professoras, né? Essa professora já não é indígena, ela é da cidade mesmo, né? Da sede. Ela diz que ela trabalha numa escola que ela passa meses em cada escola. Então, tem uma escola que ela disse que em certos períodos ela demora tipo de 7 a 14 dias para chegar na escola. Então, e a gente está falando isso só de um município, né? É um deslocamento dentro de, de um município. Então, foi muita coisa que eu aprendi nessa minha visita a São Félix do Xingu. Certo, obrigado. O Tarciso tem uma pergunta. Pode falar, Tarciso. Sim. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Sim, sim. Essas fotos, né, elas precisam de um tempo de exposição alto. Então, deixa eu só ver aqui um detalhe de uma delas, só para dar de exemplo. Aqui, por exemplo, a hora que que esse registro foi feito dessa nebulosa. Aqui, ó, começou 2h08 da manhã e foi até 5h13. Aí aqui tá explicado, foram 42 frames de 180 segundos cada. Então, por isso que esse registro ele só é feito com os telescópios motorizados, né, que a gente tem. É, o Anderson, que é o bolsista que faz o pós-processamento, ele pode dar mais detalhes de como é feito, mas num parâmetro geral, vamos dizer assim, então é um tempo de exposição de 3 minutos, né, aproximadamente, e 42 vezes. Então, é uma noite a gente faz só uma astrofotografia. Então, esses empilhamentos eles demoram horas, né, para fazer. Eu esqueci agora o nome do programa que faz isso, mas é um programa específico para tratar essas imagens. E teve Eu sou do Carapajó, né, como foi mostrado na apresentação, e um dos projetos que eu aprovei na Semana Nacional, a gente foi lá no Carapajó. Então, lá como é uma região um pouco carente de hotéis, essas coisas, o único lugar que tinha para eles se hospedarem, né, a equipe, que era composta por 6 pessoas, era uma chácara.
Então, eu falei com o Anderson, que estava nessa atividade, se ele não queria fazer uma arte fotografia lá, e ele, na verdade, já estava com a ideia de fazer, só que essas regiões mais afastadas, não sei se algum de vocês tem origem em algum interior, a gente sabe que no interior, quando tem uma chuva, é qualquer desculpa para a energia ir embora, né? Então, eu usei também os recursos desse projeto para comprar uma bateria de carro para poder alimentar o motor do telescópio, caso fosse preciso, e acabou sendo preciso, porque até para ficar distante ali da lâmpada da área externa, né, da chácara, então teve que afastar um pouco o telescópio e tinha uma área descampada muito grande, então a gente também pôde usar, aproveitar dessa característica. Aí com céu limpo, deu para fazer essa fotografia. Eu estava até entrando no site do NAST para encontrar essa foto, mas ela está lá. E tá, a gente até adicionou a localidade, né, na descrição da imagem, está lá, que foi feita em Carapajó. Mas a gente, assim, quando a gente sabe que a gente vai para um local que tenha pouca dessa poluição, né, a gente sabe que a gente pode aproveitar para fazer esses registros fotográficos. Mais alguma pergunta? Bom, se não, vamos agradecer ao Igor novamente